Nós temos uma tendência o ego tem uma tendência de dar sentido às coisas, né? As coisas que são percebidas, por mais incompleto que seja algo que a gente vê através da percepção, nosso ego vai tentar dar sentido àquilo, vai tentar é, colocar, através da assimilação e acomodação, em registros de memória, né? Pensando aqui nos processos psicológicos básicos. Então, eu estou falando isso porque eu escuto muitas pessoas que chegam já no consultório com um diagnóstico, né? E o diagnóstico não foi dado pelo psiquiatra, por exemplo, foi dado pelo Google, né? Então a pessoa pesquisa lá, por exemplo, o DSM-5, né? Porque antes esses manuais, esses livros técnicos, eles estavam circunscritos à área especializada naquilo, né? Hoje em dia não, a gente tem acesso a tudo isso. Só que isso termina sendo, pode ser remédio, mas pode ser veneno, né? Dependendo da forma como a gente vai utilizar essas informações. E se a gente tem uma tendência a dar sentido às coisas, a gente vai se identificar. Se você for lá no DSM-5, né, se você pegar as categorias lá da CID-11, CID-10, a tendência é que a pessoa se identifica com algum daqueles critérios, com alguma daquelas categorias, né? Mas tem que lembrar que é preciso que a clínica ela é soberana, né? É preciso que você busque realmente os profissionais habilitados para fazerem esse rastreio, para fazerem tal diagnóstico, né? E é uma coisa muito séria, precisa ser algo feito de uma forma bem criteriosa, de fato, porque, por exemplo, uma pessoa, uma vez TDAH, sempre TDAH, uma vez com TEA, sempre TEA. Então, não é um diagnóstico que você dá de qualquer maneira, tem que ter muito critério, tem que ter muito cuidado. Essa questão de diagnóstico é tão séria que muitas vezes se trata os pródromos, sintomatologias, né? Mesmo que não se tenha ainda um diagnóstico fechado. Por exemplo, pacientes com menores de 18 anos, com vários sintomas, com pródromos relacionados ao transtorno bipolar. Como não é possível fechar diagnóstico nesse período, porque a personalidade está em desenvolvimento ainda, só depois de 18 anos, então se trata os pródromos, essas sintomatologias. E aí só depois, com o tempo, é possível, né, fazer um diagnóstico. E na psicanálise, por exemplo, quando a gente fala da função diagnóstica, ela não se trata de você dar um diagnóstico para um paciente. A função diagnóstica ela é uma hipótese diagnóstica que é usada para que a gente possa manejar a transferência, né? Para que a gente possa entender se aquela pessoa ela pode ser um sujeito neurótico, psicótico ou perverso, nessas três estruturas clínicas, né? Lembrando que durante uma entrevista de ensaio, por exemplo, durante as entrevistas preliminares, esse diagnóstico, essa hipótese diagnóstica, ela pode se consolidar ou não, a gente pode mudar muita coisa. Por isso que é importante que a gente tenha um tempo para avaliar, né? E não numa primeira sessão, numa primeira consulta, fazer um diagnóstico, dizer ao paciente algo, né? E em vez de ampliar a percepção de mundo desse paciente, restringir com um significante como esse.